Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro de 2025, e nosso querido amigo, o professor Geoffrey Roberts, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Jeff. Obrigado. Obrigado pelo voto me animo. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E Jeff, eu me lembro, sabe, nós já conversamos sobre a guerra na Ucrânia várias vezes. Hoje é 1º de dezembro de 2025 e estamos nos aproximando de 4 anos dessa guerra devastadora na Ucrânia. Como você vê a situação atual em termos de negociações por parte dos Estados Unidos? Sabemos que amanhã Steve Witkoff estará na Rússia conversando com autoridades russas, incluindo Vladimir Putin. Como você vê a posição dos europeus? Como você vê a posição dos Estados Unidos e a forma como eles poderiam chegar a um acordo com a Rússia? Como isso seria possível? Fico feliz que você mencionou a data, segunda-feira, 1º de dezembro, e a reunião de amanhã em Moscou entre Putin, Witkoff e também Jared Kushner, pelo que entendi, porque, na verdade, é a reunião de amanhã, ou as reuniões, que são as cruciais. Depois disso, teremos uma ideia muito mais clara sobre se essa chamada proposta de paz, esse plano de paz, vai funcionar ou não. Uma das suas perguntas é muito fácil de responder, a que trata dos europeus. Basicamente, eles têm tentado afundar esse acordo, tentado sabotá-lo. Eles não querem que o acordo seja concluído, querem que a guerra continue pelo menos um pouco mais. Eles conversaram com os americanos sobre isso e tentaram introduzir emendas ao chamado Plano de Paz de 28 pontos, o que na prática o anularia e o tornaria um plano de paz impossível. Mas eles fracassaram. Obviamente, os americanos ouviram. Os europeus distorceram a situação, dizendo, bem, nós elaboramos um plano, que é isso, aquilo e o outro. Mas não me pareceu que a contribuição europeia tenha tido qualquer impacto nesse processo. E não terá. Os europeus foram deixados de lado. Agora, quanto a todos os outros atores nesse processo, as coisas são um pouco mais complicadas. Mas há alguns pontos que acredito são relativamente claros. Sabemos que existe essa proposta de paz, certo? Eliminaram os americanos em consultação. Certo, acho que isso é importante. Essa é uma proposta americana, certo? Mas ela não teria sido formulada e apresentada da forma como foi se não tivesse um consentimento substancial dos russos, certo? O segundo ponto é o seguinte: não é o tipo de plano que simplesmente surgiu do nada. Foi um pouco surpreendente para todos até certo ponto. Mas na verdade, sabe, não é um plano novo. Não é uma proposta nova, certo? Veja, essas consultas, essas discussões entre os americanos e os russos já acontecem há muito tempo, desde muito antes da cúpula do Alasca. E, na verdade, na época da cúpula do Alasca, pelo que entendi, os americanos e os russos já tinham um amplo acordo sobre um plano para encerrar a guerra na Ucrânia. Mas Trump, no Alasca, ou os americanos em geral, não estavam dispostos a aceitar uma das exigências cruciais da Rússia, que era que os ucranianos se retirassem das áreas de Donbass que ainda ocupam, certo? Mas, obviamente, esse problema, esse obstáculo a um acordo, foi removido, porque, é claro, um dos pontos fundamentais desse plano americano inclui exatamente isso. Certo, mas então, sabe, tem sido um processo bastante prolongado, claro, ainda está em andamento. Nesse processo, as posições e propostas políticas foram alteradas e refinadas. Inclusive, eu esperaria, como resultado das conversas recentes dos americanos com os ucranianos, tanto em Genebra quanto novamente na Flórida, há pouco tempo. Mas não vejo nenhum sinal de que tenha havido qualquer transformação fundamental no caráter do plano em relação àquele que tem sido o plano de paz de 28 pontos,
que foi tornado público. Tenho certeza de que houve mudanças, aperfeiçoamentos, tenho certeza de que houve várias concessões às exigências e sensibilidades ucranianas, mas não vejo nenhuma evidência de uma mudança fundamental. E outra coisa que também é importante aqui, é claro, é que Putin, o lado russo, declarou que esse plano, do qual agora receberam uma cópia, é uma base adequada para discussão, para um acordo de paz. E é por isso que Vitkov e Kushner estão em Moscou, certo? E é sobre isso que eles vão conversar. Acho que outra coisa que eu gostaria de dizer sobre a proposta americana é que ela é, na verdade, um plano muito bom, no sentido de ser um ótimo acordo para os ucranianos. Os americanos, Trump, conseguiram extrair dos russos várias concessões favoráveis à Ucrânia. Acho que o lado americano, Trump, jogou muito bem suas cartas e chegou a um acordo que não poderia ser melhor do ponto de vista dos ucranianos. Portanto, toda essa conversa na mídia ocidental sobre Trump ter capitulado às exigências maximalistas da Rússia está completamente equivocada. O que a proposta americana representa é, na verdade, uma versão atenuada do programa minimalista dos russos. Isso é o que os americanos realmente conseguiram. Um dos pontos, você mencionou a questão das concessões territoriais, mas Jeff, neste plano, não sabemos quais mudanças foram solicitadas pelos europeus, junto com as delegações ucranianas em Genebra ou na Flórida. Quais você acha que são as questões mais sensíveis no caso do plano de 28 pontos dos Estados Unidos? Bem, só podemos nos basear no que foi noticiado pela mídia. E o que foi noticiado é que os europeus têm tentado anular os elementos territoriais e de segurança dos 28 pontos, que são as partes mais importantes do plano. Mas, pelo que posso ver, eles não tiveram sucesso. E não tiveram sucesso porque, se o lado americano realmente fizesse o que os europeus querem que façam, isso acabaria completamente com o plano. Está bem claro, e os americanos sabem disso, que a Rússia não aceitará o que os europeus estão tentando alcançar ali. É por isso que, claro, os americanos, em primeiro lugar, elaboraram um plano que envolve várias concessões territoriais aos russos. Portanto, os americanos sabem exatamente qual é a situação. Então, não acho que devamos nos preocupar demais com as manobras europeias. Como eu disse, não acho que eles tenham tido sucesso. Se tivessem tido sucesso, então tudo teria sido uma farsa, uma perda de tempo, certo? E não acho que seja esse o caso. Tenho certeza de que os ucranianos também têm tentado obter algumas mudanças fundamentais nos aspectos territoriais e de segurança disso. As concessões territoriais, a retirada de suas forças do Donbass e também toda a questão da adesão da Ucrânia à OTAN, além da questão da segurança americana. Tenho certeza de que os ucranianos têm tentado fazer o mesmo que os europeus, mas os ucranianos precisam agir com muito mais cautela, não é? Porque eles sabem que se rejeitassem abertamente o plano americano, os americanos se retirariam do processo e eles ficariam por conta própria. Então eu imagino, e tenho certeza, que os ucranianos nessas discussões tenham apresentado sua posição, que é bem conhecida em relação a questões territoriais e de segurança. Mas eu esperaria que eles tivessem se concentrado em áreas onde possam realmente ter alguma discussão com os americanos, onde possam obter algumas concessões e fazer alguns avanços, porque eles vão querer parecer construtivos, certo? Então acho que eles teriam se concentrado em áreas onde possam colocar sobre a mesa algumas contrapropostas que talvez sejam bastante razoáveis e que poderiam sim ser discutidas com os russos sobre o que vai acontecer a seguir. A grande questão aqui, ao meu ver, é que todos os sinais que temos no momento sugerem que houve esse acordo russo-americano. Esse acordo se desenvolveu de várias maneiras, mas permanece mais ou menos intacto.
E ao final desse processo, haverá um acordo russo-americano. Pode não ser exatamente o mesmo que esse plano de 28 pontos que foi tornado público, mas eu esperaria algo semelhante, certo? Então, se você me pedisse para prever neste momento, eu teria que dizer que todos os sinais apontam para um acordo de paz russo-americano em relação à Ucrânia. O que eu não sei, o que me deixa ainda menos certo, por assim dizer, é como os ucranianos vão reagir a esse acordo. Eles vão aceitá-lo ou vão rejeitá-lo e continuar lutando? Para mim, isso não está tão claro. Talvez realmente não esteja. Talvez entre os próprios ucranianos eles ainda não saibam. Among the Ukrainians themselves, they don't know. They're not sure what they're actually going to do when they come. Eles não têm certeza do que realmente vão fazer quando chegar o momento da decisão. Se vão aceitar esse acordo de paz russo-americano ou decidir rejeitá-lo e continuar lutando. É uma grande decisão para os ucranianos e uma escolha difícil, porque é claro, se aceitarem um acordo, supondo que seja algo parecido com o que foi tornado público, com concessões territoriais, retiradas, sem adesão à OTAN, a Ucrânia como um Estado neutro e todas as outras disposições que afetam a política interna do país. Uma vez que o aceitarem, isso vai gerar uma enorme crise interna dentro da própria Ucrânia, uma crise política e social. E quem sabe qual será o desfecho dessa crise? Então o raciocínio ucraniano pode ser algo como: bem, ok, se rejeitarmos esse acordo e desistirmos, sabemos o que vai acontecer. A guerra vai continuar, e é provável que em alguns meses tenhamos que aceitá-lo, gostemos ou não, e talvez algo ainda pior. Mas se aceitarmos o acordo que está sobre a mesa agora, isso vai criar uma enorme catástrofe interna para nós. Então talvez seja melhor aguentar firme e continuar lutando, na esperança de que algo aconteça, que algo mude. Mas é uma escolha muito difícil que os ucranianos têm que fazer sobre aceitar ou não um acordo. Acho que seu ponto é muito importante, porque você disse que é uma escolha difícil para os ucranianos. Mas o tempo não está a favor deles. Sabe, o tempo não está ajudando. À medida que o tempo passa, eles vão perder mais. Como você vê a Europa? Por que é tão difícil para a Europa entender isso? Ou será que simplesmente não se importam mais com a Ucrânia? Eles querem continuar a guerra. Em qualquer cálculo racional, pragmático e realista, os ucranianos deveriam aceitar o acordo, porque estão perdendo a guerra de forma muito grave. Eles estão enfrentando uma derrota militar significativa. Sabe sim, eles provavelmente acabarão em uma posição pior, talvez muito pior, num futuro próximo do que estão agora. Por exemplo, em relação ao aspecto territorial do acordo. Pelo que entendemos, os ucranianos retirariam suas forças das partes do Donbass que ainda ocupam, e esses territórios seriam transferidos para a jurisdição da Federação Russa, certo? Certo. Então a Ucrânia até agora disse não. Eles não vão fazer isso, não estão preparados para ceder aquele território. Mas no plano como está, o que deve acontecer é que os ucranianos se retirem desses territórios, certo? Essas áreas então se tornam parte de uma zona desmilitarizada. Então os russos ganhariam soberania sobre elas, por assim dizer, ou jurisdição sobre elas, mas elas não ficariam sob ocupação militar russa. Agora, se os ucranianos rejeitarem o acordo de paz e continuarem lutando, o que vai acontecer é que militarmente os russos vão. Ok, pode levar alguns meses, mas mais cedo ou mais tarde os russos vão avançar para esses territórios, as partes não ocupadas de Donbass. Eles vão ocupá-los militarmente. Mas se isso acontecer, os russos não vão simplesmente virar e dizer, certo, vamos transformar essas áreas em uma zona desmilitarizada. Isso não vai acontecer. Se a Rússia for forçada a invadir esses territórios, lutar por eles e ocupá-los militarmente, ela vai permanecer em ocupação. E além disso, a outra parte do acordo que está sobre a mesa, é claro, é que os russos, de acordo com o plano, pelo menos, deveriam concordar em retirar suas forças das áreas da Ucrânia que não fazem parte das 4 províncias que eles reivindicaram.
Zaporozhye, Kherson e os 2 oblasts de Donbass, certo? Então esse é o tipo de troca de concessões. So that's the kind of quid pro quo. Well, if the Ukrainians, reject the deal, they're going to lose. Bem, se os ucranianos rejeitarem o acordo, eles também vão perder essa concessão. Certo, então, em qualquer base racional, eles deveriam aceitar o acordo. Mas não é necessariamente uma decisão completamente racional. É também uma decisão muito emocional, uma decisão psicológica. E como já disse, há um cálculo muito real a ser feito sobre o que é mais prejudicial para a unidade interna da Ucrânia: aceitar o acordo ou não aceitar o acordo. Quanto aos europeus, bem, acho que o consenso europeu a favor da continuação da guerra está se desintegrando. Mas, por enquanto, no nível de liderança, essa ainda parece ser a posição. Agora, como você explica isso? Bem, acho que isso se explica em parte pelo fato de haver muito pensamento ilusório entre os europeus sobre como é a situação real no campo de batalha, sobre a força da posição da Rússia e também sobre a estabilidade do regime de Putin. Acho que eles ainda têm essa percepção de que a posição russa é muito mais fraca do que pode parecer. E se ela puder ser enfraquecida ainda mais com a continuação da guerra, isso ajudará a Ucrânia em futuras negociações. Esse tipo de pensamento ilusório. Além disso, todos esses políticos europeus investiram uma enorme quantidade de capital político na posição que adotaram em relação à Ucrânia. Se tudo terminar com uma paz amplamente moldada pelas exigências russas, isso será um grande golpe político para eles. E a posição deles na própria política interna já é fraca o suficiente. Então isso é uma confirmação de pensamento ilusório. E também, sabe, de se tornarem prisioneiros da própria retórica política e ideológica em relação à Rússia e a Putin. Assim, quando fazem todas essas afirmações como, bem, você sabe, depois que Putin tiver a Ucrânia, os próximos serão os Estados Bálticos, ou vai haver uma guerra no futuro com a Rússia, todas essas alegações completamente ridículas, por mais ridículas que sejam, acho que provavelmente há um elemento de crença genuína nelas, por mais que a realidade possa contradizê-las. Existe esse tipo de crença, pelo menos entre os elementos mais fanáticos e anti-russos da política europeia. Um dos termos que ouvimos repetidamente dos russos é desnazificação e desmilitarização da OTAN. Você acha que nesse novo plano, eles estão falando de 600 mil soldados ucranianos, tropas, seja lá o que for? Quem vai pagar por isso, Jeff? Olhando para a economia da Ucrânia hoje, se eles quiserem formar um exército, não sei. Agora os europeus estão falando em 800 mil soldados. Quem vai pagar por isso? O Reino Unido tem um exército desse tamanho? As da EMEI. A cifra de 600 mil é o que está em discussão, certo? No plano conforme foi publicado. Eu esperaria que esse fosse um dos pontos sobre os quais os russos vão querer conversar em detalhes. Mas sim, o ponto que você levantou é que os ucranianos não têm condições de manter isso. Eles não têm dinheiro. A única forma de esse exército ser mantido é se os europeus pagarem por ele, certo? E esse tipo de situação será completamente inaceitável para os russos. Os russos querem que a Ucrânia seja neutra, um estado neutro. Eles não querem que ela tenha qualquer tipo de relação com a UE, a OTAN, seja o que for, que crie algum tipo de dependência entre a Ucrânia e esses atores externos. Não acho que eles vão aceitar nenhuma política desse tipo. Mas ao mesmo tempo, acho que os russos estarão dispostos a aceitar que a Ucrânia deve ter uma força armada de tamanho razoável, certo? Com a qual possa se defender e, sabe, para que tenha, como parte de sua própria identidade, um senso independente de segurança. E, aliás, não é apenas contra a Rússia que a Ucrânia pode precisar se defender no futuro. Há outros países na região onde existem várias disputas, ressentimentos históricos, sabe, com a Polônia, com a Romênia e a Hungria.
No razoável que uma Ucrânia neutra é firstamente seria do exército de suável, para mudar seu labor, para mudar sua autoridade. To be able to defend its neutrality, right? So I don't whether it be I don't what the actual, Então, eu não sei qual será o número real. Não tenho tanta certeza. 600 mil me parece um pouco alto. Fiquei um pouco surpreso quando vi esse número. Ficaria surpreso se os russos tivessem concordado com 600 mil. Acho que isso pode ter sido algo proposto pelos americanos. Mas certamente, sabe, 200, 300, 400 mil soldados. Isso me parece uma possibilidade distinta. Então, uma Ucrânia neutra teria uma força armada bastante considerável. Mesmo que tenha apenas 400 mil, acho que ainda seria o maior exército da Europa. Não acho que exista atualmente na Europa um exército maior, mesmo com 400 mil soldados. Certo, então os russos querem neutralidade, com tudo o que isso implica em termos de um grau significativo de desmilitarização por parte da Ucrânia. Mas, por outro lado, os ucranianos querem ter suas próprias forças de defesa para proteger sua neutralidade e sua posição como Estado soberano. E eu esperaria, me parece, que deveria ser possível chegar a um tipo de compromisso sobre como essa parte do acordo de paz funcionaria. Você disse que os europeus não são tão importantes quando se trata do acordo entre o Ocidente e a Ucrânia, ou a Rússia. Mas como é que o presidente dos Estados Unidos até agora não conseguiu nada? Sabe, estamos nos aproximando de um ano. Ele conversou com os russos no Alasca, como você mencionou, e com o novo plano que surgiu, de alguma forma. Quando eu disse que eles não são importantes, quis dizer que não são importantes em relação a... As negociações estão em andamento, mas nesse processo, eles acabaram sendo deixados de lado. Por que isso, Geoffrey? Porque eles não querem paz. Eles querem que a guerra continue. Os americanos querem paz. Eles querem um processo de paz. Querem um acordo. Os europeus são mais obstrutivos do que construtivos nesse processo. Ok, mas de forma mais geral, sim, os europeus são importantes. Porque se não fosse pelos europeus, Jeff, os Estados Unidos não estariam nessa região. Os europeus estão na Hakiutu. Os europeus vão lidar com a Ucrânia, é isso que eu quero dizer. Se não fosse pela posição europeia, certo, é a posição europeia que fará a diferença em relação a se a Ucrânia decidir ou não continuar lutando na guerra. Sem o apoio europeu, a Ucrânia realmente não teria absolutamente nenhuma escolha a não ser aceitar qualquer acordo que esteja sendo oferecido. Portanto, os europeus são muito importantes nesse sentido. Eles também são muito importantes em relação a toda a questão dos ativos congelados do Banco Central da Rússia, certo? Porque a maioria deles está na Europa, especialmente na Bélgica. E parte do plano, esse chamado Plano de Paz, os 28 pontos, é que esses ativos serão descongelados e devolvidos à Rússia. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia vai concordar em destinar parte desses ativos devolvidos à reconstrução da Ucrânia no pós-guerra. Bem, tudo bem, mas isso depende dos europeus. São os europeus que precisam controlar toda a questão dos ativos do Banco Central da Rússia na Europa. E então o terceiro motivo pelo qual os europeus são importantes é porque, é claro, parte de todo o pacote é que haverá uma renegociação da ordem de segurança europeia em relação tanto à Rússia quanto à Ucrânia. E, obviamente, é uma ordem de segurança europeia. Os europeus terão que concordar com isso, participar. Então, na verdade, os europeus são muito, muito importantes daqui para frente. A única coisa que eu diria é que se houver um acordo e tivermos alguma paz, acho que é nesse ponto que a posição europeia começará a desmoronar. Acho que então a política europeia começará a mudar, certo? E que teremos algum avanço nas questões que mencionei. Na verdade, em um sentido geral e de longo prazo, a Europa é crucial para toda a perspectiva de alcançar uma paz estável e duradoura.
tanto em relação à Ucrânia quanto às relações da Europa com a Rússia. Não estou subestimando a importância da Europa nesse sentido. Só estou dizendo que ela não tem muita voz nas negociações atuais entre russos, americanos e ucranianos, porque acho que tudo que tem a oferecer é obstrução. E os americanos não estão dispostos a tolerar essa obstrução. E claro, isso é outra coisa que parece ter mudado na posição americana. Claro, o fator que contribuiu para o fracasso da cúpula do Alasca, no sentido de que nenhum acordo foi firmado lá, foi o papel desempenhado pelos europeus, certo? Mas parece que Trump e sua administração estavam determinados a enfrentar o obstrucionismo europeu. Então, sabe, os europeus deram sua opinião, mas não foram convidados para a Flórida, certo? Eles não foram convidados para Washington, como da última vez. Portanto, parece que Trump e sua administração tomaram algumas decisões bastante fundamentais, de que manteriam os europeus à distância até que esse possível acordo se concretizasse. E é nesse momento que eles voltarão a se envolver com os europeus e os incluirão muito mais no processo de acordo de paz do que estão agora. Você acha que até esta época do ano que vem, ainda estaremos falando sobre as mesmas questões na Ucrânia ou algo importante terá acontecido? E como você vê o andamento desse processo? Porque sempre que Donald Trump lida com os europeus, ele envia Marco Rubio para a Europa e depois envia, sabe, Steve Witkoff para a Rússia. Como você vê as políticas de Donald Trump? Bem, não é tão incomum que líderes políticos usem enviados especiais para lidar com questões e problemas específicos, em vez de resolver tudo por meio do ministro das Relações Exteriores. Putin também tem seus enviados especiais, representantes especiais que participaram desse processo e têm conversado com Witkoff sobre essas propostas que surgiram. Então, não é uma situação tão incomum assim. Mas sim, acho bastante significativo que Witkoff tenha ido a Moscou por conta própria com Jared Kushner, certo? E Rubio não está lá. Não tenho certeza. Pode ser algo relevante porque Witkoff parece ter uma compreensão muito melhor e mais simpatia pela perspectiva russa do que Rubio. E o mesmo parece se aplicar a Jared Kushner. Então, me parece que se há um sinal, e pode ser que não haja sinal algum, mas se há um sinal, o sinal que Trump está emitindo ao enviar Witkoff e Kushner a Moscou para acertar os detalhes do plano de paz com Putin, e Rubio não vai com eles. Acho que esse é o sinal. O sinal que eu percebo disso, se é que existe um, é que Trump está muito sério quanto a um acordo de paz, quanto a fazer o que for necessário para conseguir um acordo com os russos. Mas precisamos ter cuidado. Há muita conversa sobre o fato de Rubio ser, sabe, um neoconservador no fundo. Ele está indo junto com isso porque precisa, porque se não o fizer, seria demitido por Trump. Mas ele realmente não acredita nesse processo de paz ou nesse acordo de paz e preferiria adotar uma postura mais dura em relação à Rússia. Eu não sei, essas coisas podem até ser verdade, mas por outro lado, pode ser, sabe, muito mais complicado. Nos bastidores, o quadro pode ser muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Uma das coisas que aprendi como historiador é que o que se lê nos jornais ou se ouve na mídia não é o mesmo que realmente acontece em particular, a portas fechadas, dentro do governo. As posições que as pessoas assumem e as diferenças e conflitos que, sem dúvida, ocorrem nos processos de formulação de políticas, muitas vezes são muito diferentes da forma como são interpretadas pela mídia. Então, pessoalmente, não está claro para mim que o Rubio seja um elemento completamente negativo nesse processo, sabe? Ele só, bem, talvez seja um pouco mais cauteloso, certo, do que o Witkoff e o Kushner. Talvez ele esteja mais sintonizado com a política interna dos Estados Unidos e com as pressões, sabe? Porque ainda existe um lobby muito, muito forte pró-Ucrânia e anti-Rússia atuando nos Estados Unidos. Mas vamos ver. Quero dizer,
Novamente, logo saberemos qual é essa história. Se houver um desfecho para esse processo, então ficará muito claro onde o Rubio se posiciona em relação a isso, assim como onde os outros partidários se posicionam em relação a esse possível acordo de paz. Eu realmente acredito que a Europa tem dentro de si a solução para a guerra na Ucrânia. Veja a Áustria, veja a Suécia e a Finlândia antes de entrarem na OTAN. Esses são os melhores exemplos de estados neutros. O tamanho do exército, a postura do Estado. Veja a Áustria. Por que eles precisam seguir outro caminho? Eu não sei. Eles estão buscando algo totalmente indisciplinado, irracional. Ninguém acreditaria nisso. Sabe? Construir um exército. Veja a população da Ucrânia, reduzida de 57 milhões de pessoas para 30. Talvez 25 milhões agora. Esse país sofreu demais durante os 4 anos de conflito. E ainda assim, estamos falando sobre um exército no futuro, que a Rússia diz que seria uma ameaça para ela. Então, qual seria o resultado disso? Você quer uma Ucrânia próspera. Uma Ucrânia que vá melhorar para seus cidadãos, que seria benéfica para as pessoas que estão fora da Ucrânia e talvez queiram voltar? Na minha opinião, não há solução na mente dos europeus. Eles não sabem como lidar com isso. Eles não querem saber como lidar com o caso da Ucrânia. Porque a Rússia sabe o que quer. Sabe, estávamos falando sobre o conflito na Ucrânia. Compare o que a Rússia diz hoje com o que dizia no ano passado. É a mesma coisa. Eles não mudam o discurso o tempo todo. Olhe para o Ocidente. Nós não sabemos o que o Ocidente quer. Estou falando dos europeus, nós sabemos. Mas Donald Trump não quer guerra na Ucrânia. Donald Trump doesn't want war in Ukraine anymore. Sure. Yeah. I mean, the war Claro. Sim, quero dizer, a guerra poderia ter sido completamente evitada, é claro, se tivesse havido uma discussão séria sobre as propostas de segurança da Rússia antes da invasão em fevereiro. A guerra poderia ter sido interrompida como resultado das negociações de paz em Istambul. Mas os europeus, e também os americanos, na verdade, intervieram nesse processo e incentivaram os ucranianos a continuar lutando. Ela poderia ter sido encerrada em 2022. Quero dizer, o acordo que está sendo discutido agora é, em termos de seus aspectos de segurança e territoriais, essencialmente muito semelhante ao que propôs em seu discurso de junho de 2022. Então a guerra poderia ter terminado naquela época. Mas os ucranianos, com o apoio americano e europeu, decidiram continuar lutando. Sim, e a guerra pode chegar ao fim como resultado desse processo, esse chamado processo de paz. Mas, novamente, encontramos uma situação em que os europeus dizem ser a favor da paz, mas impõem todo tipo de condição, e continuam com uma retórica que deixa claro que não querem a paz. Eles não querem uma paz realista, baseada em fundamentos pragmáticos. Sim, eles preferem continuar lutando, ou, certamente, que a Ucrânia continue lutando e sofra danos ainda mais catastróficos, a realmente fazer uma paz de compromisso com os russos. Porque essa é a posição deles. Essa é a questão. Todos gostariam de saber, mas acho que tudo se resume ao fato de que talvez eles realmente acreditem nisso. Eles veem a Rússia como uma ameaça fundamental. E sabe, estão dispostos a fazer o que for possível para derrotar essa ameaça, incluindo, se necessário, sacrificar a Ucrânia em uma guerra por procuração com a Rússia, a fim de enfraquecer a Rússia, fortalecer sua própria posição em relação a ela, talvez, sabe, se livrar de Putin, desestabilizar a Rússia internamente, esse tipo de coisa. Esse é o tipo de pensamento que tem orientado suas políticas até agora. Sabe, o ex-comandante do exército ucraniano e embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Zaluzhny, disse que defendeu o envio de armas nucleares para a Ucrânia como uma das supostas garantias de segurança. É claro. O que é isso? Yeah, sure. What is that?
Well, perhaps you should be shocked because of Talvez ele devesse ser fuzilado, porque, é claro, ele não é o único a fazer essa sugestão. Quero dizer, John Mearsheimer, por exemplo. Essa era a opinião dele em relação à Ucrânia. A visão dele era que a Ucrânia deveria ter mantido suas armas nucleares. their nuclear weapons. 'Cause that Mas eles são a threat to it. yeah, well, that was the point. They were Soviet and also É bem, esse era o ponto. Eles eram soviéticos e eram inúteis porque os ucranianos não podiam usá-los e assim por diante. É claro. Então, só estou dizendo que não é necessariamente uma proposta tão chocante. Mas a importância da questão dos Zaluzhny é realmente bastante relevante, eu acho. Quer dizer, ok, houve essa entrevista ou artigo que ele escreveu para o Daily Telegraph, também uma entrevista, na verdade. Mas há um texto muito mais longo que ele publicou recentemente, há alguns dias, sobre a situação da guerra e coisas do tipo. E o que isso parece indicar é que ele está se lançando como candidato à próxima presidência da Ucrânia. of Ukraine. So that's a sign that he thinks that Zelensky. Então isso é um sinal de que ele acha que o tempo de Zelensky, o regime de Zelensky, está chegando ao fim. E claro, esse será o ato final, o desfecho desse processo. Pode ser que o processo, combinado com todas essas investigações de corrupção em andamento na Ucrânia, leve ao fim da presidência de Zelensky. Ele pode sair voluntariamente, ou talvez seja forçado. Ou talvez até o próprio Zelensky acabe aceitando o acordo americano como uma forma de fortalecer seu regime e suas perspectivas pessoais no futuro. Portanto, há muitas complexidades nessa situação que estamos enfrentando. Você acha que as mudanças na Ucrânia ajudariam, quando se fala na administração Zelensky, se eles tiverem, digamos, em... Let's assume in 6 months they're going to have a new election in Ukraine. Em 6 meses, haverá uma nova eleição na Ucrânia. Como isso vai mudar o tom do governo ucraniano e talvez facilitar o processo de negociações? Porque eu não vejo isso acontecendo com essa posição por parte dos ucranianos, apoiada pelos europeus. Donald Trump. Bem, na verdade não importa muito o que Donald Trump faria, porque a Europa, na minha opinião, de alguma forma encontrou uma maneira de lidar com ele e com sua administração nos Estados Unidos. Eles estão mantendo o conflito ao comprar novas armas dos Estados Unidos e enviá-las para a Ucrânia, porque estão subornando, pelo menos é assim que me parece, subornando os Estados Unidos apenas para manter o conflito em andamento na Ucrânia. Ao mesmo tempo, estão falando sobre a militarização da Europa. Jeff, o que isso significa para a Europa hoje? A militarização da Europa? E que tipo de ameaça está vindo da Rússia, ou até mesmo da China, para a Europa? Coming from Russia or even China to Europe militarily. Okay, yeah, but let's just focus on Ok, sim, mas vamos apenas focar no que estamos falando. As perspectivas de paz, esse processo de paz, essas negociações de paz, certo? E é extremamente complicado como isso deve funcionar. Porque, ok, você pode ter um acordo russo-americano e os ucranianos poderiam voluntariamente, ou sob pressão dos americanos, aceitar esse acordo, certo? Mas como você realmente o implementa? E como garantir que ele será duradouro, considerando a política interna da Ucrânia? É possível implementar um acordo desses antes de uma mudança política na Ucrânia? Porque, se estamos falando de eleições e tudo mais, então a implementação do acordo está a meses de distância, não é? a implementation of the deal is months away, isn't it, right? Before you actually get to that point. In the meantime, the war goes on. Antes de realmente chegar a esse ponto. Enquanto isso, a guerra continua. Porque, ok, talvez não. Quero dizer, talvez não. Talvez a guerra... Na verdade, talvez eu esteja errado sobre isso. Talvez a guerra possa chegar ao fim, porque a condição fundamental do lado russo para declarar um cessar-fogo, certo, é que os ucranianos retirem suas forças do Donbass. Putin disse que esse era o ponto essencial de suas propostas de 24 de junho. Ele afirmou que, se os ucranianos retirassem suas forças do Donbass, a Rússia garantiria a segurança dessa retirada, e assim que essas forças fossem retiradas, haveria um cessar-fogo. E esse mesmo ponto está, na verdade, no plano de 28 pontos. Acho que pode até ser o ponto 28, na verdade. O mesmo ponto. Então, se o regime atual, Zelensky, ou o governo, ou qualquer forma que ele assuma,
realmente pudesse, sabe, aceitar o acordo e ordenar a retirada de suas forças do Donbas, então, na verdade, a guerra poderia chegar ao fim, pelo menos de forma temporária, com um cessar-fogo. Mas o que aconteceria dentro da própria Ucrânia? O que vai acontecer com Zelensky, com seu regime? Que novo regime vai surgir da enorme convulsão que seguirá o fim da guerra? E que tipo de governo, que tipo de liderança será? Estaria disposto a continuar com a implementação do acordo de paz firmado? Ou vai resistir a ele? Ou voltaremos a uma situação de conflito? Então, ok. Sim, acho que há perspectivas razoáveis de que esse processo possa ter sucesso e que possa levar bem rapidamente, talvez, a algum tipo de cessar-fogo. Mas se isso levaria a uma paz duradoura, acho que ainda é incerto. Sim. Então, ok. Você disse que discutimos isso nos últimos 4 anos, mas acho que há uma boa possibilidade de que a própria guerra possa chegar ao fim nas próximas semanas ou meses. Mas a crise, o conflito, isso pode se arrastar por muito mais tempo, talvez por muitos anos ainda. Então sim, talvez tenhamos muito que discutir nesta mesma época no ano que vem. Pode haver paz, mas ainda estaremos discutindo a guerra, ou pelo menos a possibilidade de uma nova guerra e conflito em relação à Ucrânia. Mas tomara que não. Yeah, let's hope that. Sim, tomara que não. So much, Muito rápido distante hoje. It was great Foi um grande prazer que eu falar com você. Como sempre, obrigado. Você. Thanks.